Capítulo 1270. No navio, os membros da Cidade de Prata, como Liaval, Candice e outros exploradores da Cidade de Prata, estavam sentados em cadeiras que não combinavam com seu tamanho. Eles observaram os anões ao seu redor com cautela. Claro, sabiam que estes eram humanos normais. Afinal, todos sabiam que suas alturas exageradas eram provocadas por poções, mas ainda achavam que as pessoas no navio eram muito baixas, incluindo Lord Danites, que se autodenominava um missionário. Afinal, na Cidade da Prata, além das crianças, os moradores que ainda não haviam atingido a sequência 6 tinham altura média superior a 1,8 metro. Entre eles, não faltaram Beyonders da sequência 9 com mais de 2 metros de altura. O leve balanço do barco fez com que os meio-gigantes se sentissem um tanto desconfortáveis, mas seu físico forte os ajudou a superar rapidamente essa influência. E o contraste entre o mar e o barco solitário além da janela tornou-os incapazes de conter o mal-estar, o medo e a ansiedade. Foi como a primeira vez que participaram de uma expedição. Os arredores pareciam ter monstros à espreita na escuridão que poderiam atacá-los a qualquer momento. Naquele momento, Danites entrou na sala que havia sido transformada em refeitório. Ele sorriu para as pessoas altas, cautelosas e vestidas de maneira estranha, que estavam sentadas rigidamente e disse: "Sua comida está pronta. Em seguida, vocês podem saborear a comida como quiserem. A propósito, não esqueçam o que eu disse agora há pouco. Estas águas são muito perigosas. Não há necessidade de se levantar. Vocês podem ficar em seus lugares." Quando Danites viu que o jovem ancião que se apresentou como Derek e os outros meio-gigantes queriam se levantar e falar com ele da maneira mais educada, ele rapidamente baixou as mãos e interrompeu seu comportamento incivilizado. Se eu fosse tão alto quanto eles, já teria começado a zombar das pessoas ao meu redor. Danites murmurou enquanto batia palmas, sinalizando para a tripulação enviar a comida. Uma fragrância forte imediatamente penetrou nos narizes de Derek e dos outros residentes da Cidade de Prata. Era o cheiro com o qual eles estavam familiarizados quando assavam cogumelos do tipo carne, mas havia um cheiro adicional indescritível. Era bastante estranho e ligeiramente estimulante. O cheiro era tão atraente que Liaval, Candice e o resto começaram a salivar de suas bocas enquanto seus estômagos se reviravam em atenção. "Carne assada ao estilo Desi", disse Danites apontando para um membro da tripulação que entrou. Ele segurava uma grande placa de aço que continha um pedaço de carne marrom dourada assada que brilhava com óleo. Espalhados uniformemente em sua superfície estavam erva doce, manjericão e outras especiarias. Bife, peixe frito, pão branco, sopa de frutos do mar e cerveja da luz. Danites apresentou cada prato, sorrindo quando terminou. "Não se preocupem com nada. Sintam-se à vontade para se deliciar. Temos muitas reservas de alimentos." Com isso dito, ele olhou para os meio-gigantes que pareciam ansiosos para se levantar. Então, saiu da sala rindo. Candice, de cabelos curtos, desviou o olhar da comida com grande dificuldade e engoliu a saliva. "Ancião Derek, o que fazemos agora?" Embora Derek acreditasse que o missionário do Senhor Louco não iria prejudicá-los, ele habitualmente dava uma opinião muito cautelosa. Dividir-se em 2 grupos. Um grupo deve esperar a sua vez de comer. Uma equipe deve comer agora. "Tudo bem, ancião Derek." Candice levantou-se de repente. "Eu me inscrevo para me juntar à equipe de degustação da comida." Um grupo de 10 pessoas se formou rapidamente. Ao mesmo tempo, Liaval e Candice caminharam até a longa mesa perto da parede e pegaram uma porção do que acharam mais tentador, a chamada carne assada de Desi.
Depois de dar uma mordida, os fluidos, a fragrância e a carne pura misturadas na textura formaram uma experiência complexa e única em suas bocas. Eles só conseguiam mastigar 2 vezes antes de engolir a comida vorazmente no estômago para dar uma segunda mordida. Isso era muitas vezes mais delicioso do que os cogumelos do tipo carne que eles haviam comido anteriormente. Inconscientemente, os 10 moradores da Cidade de Prata já comiam com lágrimas nos olhos e com a visão turva. No convés, Danites olhou para a rota marítima segura nas ruínas da Batalha dos Deuses. Ele considerou como resolver os problemas dos crentes do Senhor Louco. De repente, um marinheiro correu e ofegou. Senhor missionário, eles já terminaram de comer. Eles querem mais. De onde vieram esses caras? Danites ficou surpreso. Prepare outro conjunto para eles. Vendo que o marinheiro estava prestes a se virar, Danites acrescentou rapidamente: a partir de amanhã, a tripulação começará a pescar. Reticências. No Mar Sônia, numa ilha desabitada. Klein se acostumou com seu estado atual e restringiu sua espiritualidade. Ele planejou teletransportar-se de volta para Becklund e convocar o espelho mágico, a Rhodes, para fazer algumas perguntas. Ele não estava com pressa de extrair os residentes da Cidade da Lua para o mundo exterior. Ele planejava esperar que Danites estabelecesse a unidade de vanguarda da Cidade de Prata. Com experiência suficiente, poderia voltar sua atenção para este assunto. Afinal, o caminho para deixar a terra abandonada dos deuses foi aberto. Ele poderia usar o método de responder às orações e confiar no poder do cajado das estrelas para trazer toda a Cidade da Lua. É claro que, se a porta se fechasse novamente, Klein também teria uma solução. Ele primeiro transferiria os residentes da Cidade da Lua para a residência do Rei Gigante e os deixaria abrir a porta sozinhos. Sem a primeira ardósia da blasfêmia e o espírito maligno do Anjo Negro, os Beyonders comuns seriam capazes de abrir a porta. Quanto a saber se o verdadeiro Criador iria interferir ou impedi-lo, Klein não considerou isso. Isso ocorreu porque o verdadeiro Deus da sequência zero era capaz de fazer isso agora. Ele não era capaz de detê-lo, mesmo que fosse desagradável com isso. Além disso, Klein acreditava que o foco do verdadeiro Criador não estava colocado neste assunto. Sua preocupação mais urgente era capturar Amon e recuperar a primeira ardósia da blasfêmia. Estritamente falando, este é um drama familiar. Klein satirizou interiormente. Ele agarrou a fome rastejante do ar e usou o artefato selado que o acompanhou por muito tempo na palma da mão esquerda. Seu corpo rapidamente ficou transparente e desapareceu. No mundo espiritual saturado e empilhado, Klein moveu-se rapidamente através das figuras indescritíveis enquanto se aproximava das coordenadas que representavam Becklund. De repente, parou e ficou no vazio caótico, olhando para as 7 luzes puras que ocupavam o lugar mais alto no mundo espiritual. Anteriormente, devido à minha baixa sequência, não ousei vagar pelo mundo espiritual. Nem tentei visitar as 7 luzes que demonstraram sua bondade para comigo. Agora parece que é hora de nos encontrarmos. Elas são a personificação de todos os tipos de conhecimento e vivem no mundo espiritual há incontáveis anos. Podem saber alguns segredos. Assim que Klein terminou seus pensamentos, uma luz apareceu de repente na frente dele. Um velho com uma túnica laranja apareceu. Este velho era rechonchudo e tinha uma barba branca e curta. Ele parecia muito amigável. Ele olhou para Klein e assentiu com um sorriso. Excelência, permita-me apresentar-me. Você deveria se lembrar de mim. Eu sou Hilarion, Luz Laranja. A última vez que te vi, você estava muito magro. Enquanto Klein satirizava, ele perguntou com um sorriso: você parece ter previsto que eu iria visitá-lo?
Hilarion não escondeu nada enquanto sorria francamente. O próprio mundo espiritual está entrelaçado com todo tipo de informação. Algumas vêm do passado, outras vêm do presente e algumas indicam um certo futuro. Quer se trate de adivinhação ou profecia, a maioria dos métodos usa, na verdade, o mundo espiritual, seguido pela investigação dos segredos do destino. O que Luz Laranja quis dizer foi que, como Klein estava no mundo espiritual e tinha a intenção de visitá-lo, e estava preparado para agir, definitivamente haveria uma troca de informações correspondente. Isso permitiu que as 7 luzes que controlavam o mundo espiritual até certo ponto sentissem isso e fizessem uma profecia. Klein não ficou nem um pouco surpreso. Ele assentiu levemente e disse: além de você, quem mais quer me conhecer? Ele havia originalmente planejado usar títulos honoríficos, mas considerando a atitude dos 7 luzes e a maneira como Luz Laranja se dirigia a ele, desistiu desse plano, de modo a manter o status de proprietário do castelo de Sefira. Luz Laranja Hilarion imediatamente sorriu e disse: todos eles. Excelência, você não se importa, não é? Klein balançou a cabeça e respondeu educadamente: claro. Será minha honra. Assim que ele terminou de falar, diferentes cores de luz surgiram ao redor de Hilarion, transformando-se em diferentes velhos. Excelência, permita-me fazer as apresentações. Quando a Luz Laranja viu Klein acenar com a cabeça, ele apontou para um velho de túnica vermelha e disse: ele é a Luz Vermelha Aiur Moriá. Aquele que respondeu minha pergunta anteriormente. Klein imediatamente sorriu e mostrou sua gratidão e simpatia. Por sua vez, Hilarion introduziu a luz amarela Venifan, a luz azul Kutume, a luz verde Serapis, a luz índigo Iesus e a luz violeta Santo Germain. Luz amarela Venifan. Foi este quem fez uma profecia apocalíptica sobre o ancestral dos Abrahams? Klein olhou para o velho magro e de barba longa, vestindo uma túnica amarelo-limão, e disse com um sorriso: vamos sentar e conversar. Enquanto falava, ele levantou a mão direita. Chamas vermelhas escuras acenderam na área circundante. Veio de uma lareira que queimava carvão de alta qualidade. Essas chamas acenderam imediatamente uma cadeira reclinável, um tapete amarelo acinzentado, armários, sofás, mesas de centro, esculturas fundidas, xícaras de porcelana branca e outros itens, formando uma sala de atividades clássica no estilo Backlund. Por favor, sentem-se. Klein encarou as 7 luzes enquanto sorria e apontava para o sofá e as cadeiras de encosto alto. Depois que as 7 luzes se sentaram, Klein sentou-se na cadeira reclinável, pegou uma xícara de chá e disse em tom natural: para ser honesto, sempre quis visitar você 7, mas não pude encontrar uma chance. Agora, finalmente realizei esse desejo. Este também tem sido o nosso desejo. A Luz Laranja parecia ser a pessoa mais radiante e extrovertida entre as 7 luzes. Ele imediatamente respondeu em nome de todos os seus companheiros: tenho a sensação de que realizei o desejo de alguém. Klein ficou encantado ao perguntar: posso perguntar o que vocês sabem sobre o cosmos, ou devo dizer, os imemoriais e as deidades exteriores? A luz índigo Iesus, que usava um manto de linho e parecia relativamente jovem, respondeu seriamente: Vossa Excelência, os imemoriais que olham para o nosso mundo são a deusa mãe da depravação, a árvore mãe do desejo, o filho do caos, a fome primordial, o anel da punição, dominador de supernova, delírios inextinguíveis, monarca da decadência e supervisor de alta dimensão. Isso não é um pouco demais? Klein ficou um pouco surpreso quando ouviu isso.